E aí pessoal, bem-vindo à segunda aula do nosso workshop. Espero que vocês tenham gostado da primeira aula. Lembrando aí, esse workshop vão ser 3 aulas que a gente vai falar sobre vários assuntos. E esse segundo assunto que a gente vai falar hoje é o que pode estar acontecendo, o que você vai fazer na primeira consulta e quais são os principais exames ali que o médico vai te pedir durante essa pesquisa de dificuldade para engravidar. Então, lembrando só, o primeiro ponto é quais são os fatores que você deve seguir para até a primeira consulta, né, ali o que você vai procurar o médico, ou seja, quando procurar um especialista. E aí essa conversa nossa hoje, essa aula é para discutir, você sentou na frente do médico, o que o médico vai fazer, o que ele vai te perguntar, como será essa primeira consulta da reprodução humana, e que exames que ele pode te pedir, ou seja, quais são as principais causas que ele vai pesquisar ali, quais exames ele vai te pedir para pesquisar essas causas, e eu quero que vocês entendam um pouquinho aí qual que é o raciocínio por trás dessas pessoas, dessa primeira pesquisa ali do médico, beleza? Bom, então vamos para a segunda aula. Pega aí uma pipoca, senta com calma e vamos entender aí essas informações todas que a gente vai passar nessa aula, beleza? A primeira dificuldade é realmente ir em pessoas que não fazem o assunto, né? Ou que não ajudam essas pessoas. Então, imagina que você já procurou alguém que seja especialista nisso. Se você ficou com alguma dúvida, você vai ver lá na primeira aula quando procurar, tá bom? Bom, você sentou na frente do médico que faz essa especialidade, ele vai começar uma coisa que a gente chama de anamnese. Ele vai começar a te perguntar uma série de coisas ali, uma série de informações que vão fazer com que ele siga um raciocínio. E esse raciocínio que ele vai seguir, eu vou falar aqui para vocês agora qual que é o principal raciocínio que ele vai seguir, tá bom? Então, a primeira coisa que ele vai te perguntar é o tempo de união, tá? Com seu parceiro ou parceira, ou seja, você está junto há quanto tempo? Eu estou junto há tanto tempo. Então esse é um tempo de união. E a segunda coisa que ele vai te perguntar é o tempo de tentativa. O que significa o tempo de tentativa? É realmente quanto tempo que você está tentando ter o baby ali, quanto tempo você está tendo as relações sexuais normais e o baby não vem, tá bom? Bom, a primeira coisa é não se assuste com esse tipo de pergunta. Por que ele está te fazendo esse tipo de pergunta? Porque grande parte do tempo, quanto maior o tempo de tentativa sem o baby vir, maior a chance de algumas coisas estarem presentes e menor a chance da paciente engravidar com alguns tipos de tratamento, chamado de tratamentos de baixa complexidade, tá bom? Então, o tempo de tentativa é uma coisa super importante para o médico da reprodução humana para começar a história clínica daquele casal, tá bom? Uma segunda coisa importante aqui é que nesta conversa com o médico da reprodução humana, ele vai basicamente perguntar uma série de coisas da mulher e ele vai perguntar uma série de coisas do homem. Então, aquela anamnese, essa primeira consulta com o médico da reprodução deve ser feita com o seu parceiro ou parceira, tá bom? Deve ser feito com as pessoas que vão estar envolvidas ali durante o tratamento. Isso é super importante, porque dependendo de onde vem ali os gametas, que a gente chama, para propor o tratamento, coisas relacionadas à história daquela pessoa são importantes para definir o tratamento, tá bom? Então sempre vá ali com o seu parceiro ou parceira. Bom, o que o médico vai começar a te perguntar? Ele vai começar a te perguntar coisas da sua vida, né? Então, como que é a sua saúde até aquele momento onde você chegou para procurar ajuda? Então, coisas que ele pode te perguntar ali, se você tem alguma doença de saúde, né? Você é hipertensa, diabética, você toma algum tipo de remédio, ou seja, quais são os remédios que você toma? Vários remédios ali podem influenciar a ovulação e alguma coisa desse tipo, ou doenças que estejam associadas a problemas reprodutivos, tá bom? Então ele vai te perguntar se você toma algum remédio. A terceira ou quarta coisa que ele vai te perguntar é se você já fez alguma cirurgia, tá? As cirurgias, quando elas são feitas, elas têm um propósito, e o propósito pela cirurgia feita pode levar a um raciocínio. Por exemplo, se você já fez uma apendicectomia, se você já tirou o seu apêndice por algum problema, aquela infecção provocada pelo apêndice pode causar uma infecção pélvica generalizada ali. A sua causa de dificuldade para engravidar pode ser a história da trompa, tá bom? Então, cirurgias relacionadas à sua história clínica, elas podem dizer muito sobre você e sobre as complicações que você teve durante as cirurgias, tá bom? Então, infecções pélvicas em geral.
Outra coisa, durante as cirurgias você pode ter tido alguma complicação, como ou sangramento aumentado ou como algum tipo de trombose. Então isso também são informações para ajudar o médico durante o seu tratamento, por exemplo, nas pesquisas de trombofilias ou nas alterações de sangue de Cumbres e algumas outras coisas, tá bom? Bom, ele vai continuar te perguntando remédios que você tomou durante a sua vida, por exemplo, Roacutan. O Roacutan pode atrapalhar um pouco a reserva do ovário também, e isso continuar sendo ali parte da sua anamnese e corroborando para o caso, tá bom? Então, existem algumas perguntas gerais de saúde em geral. Depois existem perguntas específicas da parte ginecológica, aí já começa a entrar a parte mais técnica do seu tratamento, que são informações ginecológicas básicas. Então, ele vai te perguntar, por exemplo, quando foi a primeira vez que você menstruou, para saber a idade da sua menarca, que a gente chama de primeira menstruação. E o mais importante dele definir para você são os seus ciclos menstruais. Isso é super importante para a ginecologia. Se você tem um ciclo menstrual regular, você tem uma ovulação até que se prove o contrário. Então, aqui um passo atrás importante. Existe um tripé inicial que eu vou falar algumas vezes durante essa aula, que são as 3 coisas que têm que estar presentes para o baby conseguir vir, né? E uma delas é ter ovulação, né? Ser ovulatória. E basicamente ovular, que é aquele processo de liberar o óvulo ali para a gestação, ele está relacionado ao ciclo menstrual regular. Então isso faz parte da história clínica. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui. A paciente que tem ovário policístico, não sei se vocês já ouviram esse termo. De novo, a gente tem vários vídeos no canal que explicam algumas dessas doenças. O ovário policístico, a paciente não ovula. E a não ovulação ali, ela pode causar uma irregularidade menstrual, tá bom? Então é importante dizer que você tendo ciclo menstrual regular, você tem um passo muito grande e você não precisa nem de um exame para falar que você está ovulando, é só ali perguntas durante a história da paciente junto com o médico, tá bom? Então, informações sobre o ciclo menstrual, fica atento que ele vai te perguntar isso também. A segunda coisa que ele vai te perguntar é quantos dias ali você fica sangrando, né? Você fica menstruando e como são essas menstruações. Aqui de novo, todas as perguntas que ele vai te fazer, ele tem um direcionamento e ele já está olhando algumas causas, né? A irregularidade menstrual, ele já olha algumas causas. O segundo passo ali são se você tem alguma dor para menstruar, se você tem alguma cólica. Isso pode ser endometriose, e a endometriose é a principal causa de dificuldade para engravidar nas mulheres. A incidência de mulheres com endometriose e que têm dificuldade para engravidar são muito grandes, né? Durante uma fase da minha vida, eu foquei ali na pesquisa em fazer o meu doutorado nessas pacientes que têm endometriose, e aí um grupo delas que tem dificuldade para engravidar, tá bom? Então, super importante essa pergunta. Como é a sua menstruação? Quantos dias você fica sangrando? E se você tem algum tipo de cólica durante a sua menstruação? Se você tem algum tipo de cólica, vai acender um alerta ali para um exame que ele vai te pedir, que é para mapear a endometriose, pesquisar a endometriose durante aqueles exames de pesquisas iniciais, tá bom? Bom, ainda durante a anamnese, então ele vai ver se você sangra muito, de novo, para afastar alguns outros problemas no útero ali, miomas, pólipos, outras doenças ginecológicas que podem estar prejudicando a paciente que está tentando engravidar. E a última coisa que ele vai te perguntar é se você fez alguma cirurgia ginecológica, né, dentre outras coisas. Eu estou pensando aqui, na verdade, em algumas coisas mais importantes ali que o médico vai te perguntar, é se você já teve algum Papa Nicolau ou alguma infecção pélvica que pode estar relacionada ali à obstrução das trompas. Existe uma bactériazinha chamada clamídia, que ela é uma das principais causadoras de doenças nas trompas. E aí ele vai te perguntar se você já teve alguma infecção dessa de clamídia e se essa clamídia ela de fato foi diagnosticada, se você tem uma chance maior, por exemplo, de ter problemas tubários, de problemas nas trompas, tá bom? Então, se você já teve alguma infecção pélvica, se você já teve algum Papa Nicolau, aquele exame do colo do útero alterado, e se você fez alguma cirurgia ginecológica, tá bom? Essa é a anamnese ginecológica, são informações durante a sua vida ginecológica. E um terceiro passo aí é perguntar se você já teve algum tipo de gravidez ou não.
Lembra da primeira aula que se você já engravidou alguma vez, isso a gente chama de infertilidade secundária. Ter mostrado pelo menos uma vez uma gravidez mostra pra gente que o útero engravidou pelo menos uma vez. Isso é super importante e mostra pra gente realmente que a paciente tem uma infertilidade secundária, não primária. Então, ele vai te perguntar da parte obstétrica: ah, doutor, eu já engravidei uma vez, tenho uma filha, foi uma cesariana, e aí depois dessa cesariana eu nunca consegui mais engravidar. Então, a gente vai olhar ali algumas causas de estimocele, algumas coisas no útero, o que pode ter mudado da primeira gestação para a segunda gestação, ou se você teve alguma complicação, combinado? Então ali é a terceira fase do processo, que é a anamnese ginecológica e as informações da parte obstétrica que vão fechar um raciocínio, beleza? Bom, um passo à frente então seria uma história familiar, e ele vai te perguntar com quantos anos, por exemplo, a sua mãe parou de menstruar. Então, a idade da menopausa da mãe, ela prediz com uma certa força a idade que a própria filha vai entrar na menopausa. Então, existe uma máxima em ginecologia: quer saber quando você vai parar de menstruar? Pergunte para sua mãe quando ela parou de menstruar. Então, basicamente essa falência ovariana, salvo algumas outras causas, elas são relacionadas à parte genética. Tá bom? Então, história familiar, né? A mãe, como foi a menstruação da mãe, se você tem irmãs ou se você não tem irmãs, se tem algum problema sério de dificuldade para engravidar na família, né, relacionadas à endometriose, e alguns tipos de câncer e relacionados a algumas doenças que você possa ter, beleza? Bom, depois disso, depois de colher todas essas informações, o médico vai te examinar, né? Existem algumas coisas no exame físico que são obrigatórias ali para a paciente que quer engravidar. Então, o exame físico da mama das pacientes, né? Você não pode estimular uma paciente para fazer um tratamento sem você ter certeza se a paciente não tem um câncer de mama, ou se a paciente não tem um problema de vesícula muito grave, ou algumas outras coisas. Então, existe um exame físico que o médico faz, e existe um exame físico da parte ginecológica também. Ele olha ali através de um aparelhinho, ele olha seu colo do útero, vê se não tem nenhum desvio muito importante, vê se não tem nenhum corrimento muito grave ali que possa estar relacionado a uma alteração vaginal, e por fim um exame de toque ginecológico, onde ele pode ali, através de algumas manobras, ver se o útero está móvel, se você palpa a fossa ovárica ali, se tem algum grande tumor no ovário. Ou seja, o exame físico deve ocorrer ali na primeira consulta ginecológica. Então, depois do exame físico, então, uma coisa bem legal é o raciocínio que ele vai ter e os exames que ele vai te pedir, tá? Essa é a segunda fase, sua segunda parte da aula ali que é importante. Bom, basicamente existe um tripé. Eu vou colocar um slide aqui para vocês para mostrar o que é esse tripé, que é um tripé que a gente olha bem de cara, bem do início das pacientes que estão tentando engravidar. O que é este tripé? Eu fiz de propósito, eu coloquei bem em cima do tripé aqui o fator masculino. Estudar o homem nesta primeira consulta, ou da origem do sêmen, é muito importante para definir ali os sucessos dos tratamentos que a paciente vai fazer. Como que a gente estuda o homem? A gente faz também uma consulta clínica, né, com o homem, pergunta se ele tem algum trauma genital, se ele já teve cachumba complicada. Algumas informações ali médicas dele também podem predizer o espermograma, alterações do espermograma. A gente pergunta se ele já teve filho alguma vez, que esse pode ser somado com as informações que a gente vai ter. Ele não é certeza absoluta dele já ter tido um filho, que ele vai ter um espermograma normal, mas ajuda a gente a ter informação de que ele possa ter uma capacidade reprodutiva ali aumentada ou diminuída, tá bom? Então, o que a gente faz no homem de exame? A gente faz o espermograma, tá? É obrigatório o homem fazer o espermograma, né? A gente vê pesquisa, de vez em quando eu recebo algumas pacientes no consultório que assim, a esposa fala: não, deixa que eu faço todos os meus primeiro, e se der alterado algum, ou se não der nada, a gente pede no meu marido. Isso não deve ser feito, né? O estudo do fator masculino, ele é concomitante com o estudo do fator feminino. Por que ele é concomitante? Porque se você descobre alguma coisa ali, você tem tempo de tratar, né? Então, as baixas de testosterona, as complicações que o homem podem ter, eles podem ser tratados, eles devem ser tratados para aumentar a chance. Então, o que o homem vai fazer? Ele vai fazer o espermograma,
ele vai dosar toda a parte hormonal dele, o estrógeno, a testosterona, todos os mediadores de testosterona, ver se ele tem uma androgenização, que a gente chama, tem toda uma parte de tireoide do homem, tem toda uma coisa, um controle ali do homem, e se necessário o homem também vai pesquisar um pouco melhor a parte do sêmen e a parte testicular, né? Fazer um ultrassom testicular, vai o exame físico testicular, né? O médico da reprodução humana palpa a parte testicular ali para ver se tem algum tipo de varicocele, e aí se completa a análise do fator masculino, tá bom? Claro, não é tão simples assim, mas a primeira consulta basicamente é o que ele vai te pedir. Bom, duas outras coisas que fecham esse tripé. Então a primeira coisa é se a trompa tá boa ou não. Isso é uma coisa de muita dúvida aqui das pacientes, que é a famosa e a famigerada histerosalpingografia. O que é a histerosalpingografia? Esse histero é de útero, né? Salpingo é de trompa, grafia é um método gráfico para olhar o útero e as trompas, tá bom? Então, a gente realmente tem que ver se as trompas das pacientes elas estão boas ou não, se existe algum sinal ali que a trompa pode estar mais fixa, pouco móvel, se ela tem algum sinal ali de disfunção tubária que podem estar relacionadas a alguma dificuldade de engravidar. Então, a análise da trompa ela é obrigatória na primeira consulta ali da reprodução humana, salvo se você já tiver alguma indicação de tratamento antes de avaliar a trompa, tá? Então, a gente vai pedir toda a parte masculina, a gente vai ver a trompa, e o terceiro tripé é o que a gente falou, é a ovulação. Então, o raciocínio inicial da reprodução humana a gente tem que ver se tem um bom sêmen ali para chegar no óvulo, a gente tem que ver se a paciente está ovulando, ou seja, as duas coisas vão se encontrar, né, o espermatozoide e o óvulo, e esses dois, esse conjunto aí formado, que se forma o embrião, se ele tem capacidade de ter útero para implantar, que é a história da análise tubária, tá bom? Então, um bom sêmen, uma patência tubária, uma trompa pérvia, uma trompa aberta, e uma boa ovulação, beleza? Bom, isso é a causa inicial. Tem outras coisas que a gente olha aqui para começar a formar um raciocínio. Então, dentro deste capítulo ovulação, existe uma coisa chamada reserva ovariana, né? A reprodução humana consegue medir ali de fato quantos óvulos a paciente tem ali, ou se aquilo está compatível com a idade dela, ou se existe algum fator que seja relacionado à diminuição dessa reserva, tá bom? A reserva ovariana por si só, ela não mostra dificuldade para engravidar de cara, a não ser que sejam uns extremos ali, que pode estar relacionado a um pouco da perda da qualidade também. Mas de fato, a gente consegue mostrar para o casal se uma paciente, a idade que ela tem, se está compatível ou não com a reserva do ovário que ela tem. Tá? Aqui neste capítulo de reserva ovariana são feitos dois exames principais. Um que chama hormônio antimileriano, tá? E o outro que chama a contagem de folículo antral, o número de folículos que a gente tem no ovário ali, que a paciente tem no ovário, para predizer um pouco da resposta dela durante os tratamentos, tá bom? Lembrando, isso já é um passo à frente, isso já é algumas informações para decidir que tipo de tratamento que a paciente vai fazer, que vai ser a nossa terceira aula do workshop. Então, bom, vamos falar algumas causas, assim, o que pode estar errado de tudo isso, por que minha gravidez não vem? Então tem toda essa anamnese, o médico vai começar a olhar essas três coisas. Então, a primeira coisa são problemas no espermatozoide. Então, a gente tem um vídeo aqui, depois entra no nosso canal do Mundo FIV, a gente tem um vídeo só explicando como que a gente interpreta o espermograma, como que a gente olha o espermograma, né? Então, basicamente, o que a gente tem no espermograma ali é um tripé de a motilidade, né, o quão rápidos são os espermatozoides e a concentração deles, né, quantos por cento tem de cada um, dos rápidos, dos rápidos sem direção, dos lentos e dos parados, né, são 4 classificações, né, o A, o B, o C e o D, e qual que é a relação do A com o B no ejaculado total, tá bom? Então, o primeiro problema que pode surgir desses exames solicitados são alterações no espermograma, beleza? Outras coisas, então, que a gente vai ver na histerosalpingografia, que são os problemas tubários, são os bloqueios na trompa, né? Os bloqueios tubários, eles podem ser causas ali que podem vir durante aqueles exames. Então, olhar devagarzinho a trompa. Problemas uterinos, lembra que a histerosalpingografia pode ver um pouco do seu útero ali, e o médico também pode te pedir um ultrassom,
né? O ultrassom vai conseguir mostrar algumas coisas importantes ali no seu útero. Se você tem mioma ou se você não tem mioma, dependendo em que fase ali do ciclo menstrual que você está, se o endométrio, se aquela camadinha de dentro do útero está bonitinho ou não. E aí ele vai de fato estudar um pouquinho melhor o fator uterino, né? O que pode estar naquele útero ali que pode estar dificultando a gravidez? As sinéquias, que a gente chama, que são uma parede do útero grudada na outra, ou seja, algumas outras causas de dificuldade de engravidar neste capítulo específico chamado de fator uterino, beleza? Bom, o quarto tópico, eu tô com a minha colinha aqui e eu tô seguindo a minha colinha para vocês não perderem o fluxo. O quarto tópico importante aqui é dificuldades de ovulação. Lembra que eu falei que na consulta ele pode te perguntar se a sua menstruação é irregular? Caso você fale que ela é irregular e que ele tem alguma dúvida que se você está ovulando de forma adequada ou não, ele pode te pedir alguns exames para documentar a ovulação, tá bom? Então, alguns hormônios ali que ele pode te dosar, o estrogênio, por exemplo, a progesterona na segunda fase, ele pode acompanhar a sua ovulação através de um ultrassom, ou seja, este capítulo de dificuldade ovulatória pode ser estudado de uma forma mais adequada, né? Ele pode dosar a prolactina, que é um hormônio produzido também, que pode desregular um pouco um outro hormônio chamado GnRH, e isso levar a alguma irregularidade menstrual. Então tá tudo interligado ali na parte do ciclo menstrual, né? A parte hormonal, o cortisol sobe muito, a prolactina sobe muito, o GnRH pode desregular um pouco e isso levar a uma irregularidade menstrual, tá bom? Então o médico também vai estudar um pouco da sua ovulação. Problemas no colo do útero eram mais comuns antigamente, mas se você tiver algum problema muito grave de estenose ali do colo, ou se você tem algum problema menstrual, o médico vai olhar para isso também e vai seguir, tá bom? Então basicamente é uma história clínica e um exame físico, tá? Tem um slide aqui na evolução básica da fertilidade, o que fazer nesta primeira consulta, tá bom? Então é uma história clínica com todas essas informações e um exame físico. A gente já falou, comentou um pouco rapidamente por que o médico examina as pacientes ali para determinar alguns problemas. O ultrassom transvaginal ele deve normalmente fazer ou acompanhar o seu ciclo em algumas vezes. Então, dentro daquele capítulo de útero que ele está estudando, útero, mioma, pólipo, ele pode olhar o seu endométrio, que é aquela camadinha de dentro do útero, por várias fases durante o ciclo. Cada fase do ciclo é boa para ver uma coisa, né? Então, por exemplo, para a gente olhar a espessura do endométrio para ver se tem uma chance ali do embrião implantar ou não, ela é feita normalmente no finalzinho da primeira fase do ciclo, entre o 10º, 11º, 12º dia do ciclo. Se ele está com dúvida de pólipo, essa também é uma fase boa. Se ele tem alguma dúvida em mioma, por exemplo, que é uma outra doençazinha, é na segunda fase do ciclo, beleza? Lembra que ele vai sempre pedir análise seminal e ele vai fazer essa história de avaliar tudo. Bom, o ultrassom transvaginal, eu queria parar para discutir um pouco a história do ultrassom transvaginal com vocês. Para que serve o ultrassom, né? O que o ultrassom consegue ver, Sr. Luiz? Por que toda vez que vai ali no médico da reprodução, ele faz um ultrassom? Então vamos lá. O ultrassom pode ser feito de várias formas e em vários momentos ali no ciclo menstrual. A primeira fase dele é quando a paciente está menstruada. Quando ela está menstruada, a gente pode contar quantos folículos a paciente tem. Isso chama contagem de folículo antral. A contagem de folículo antral ela ajuda muito a história da reserva ovariana. Lembra, esse já é o primeiro ultrassom. Depois o médico pode fazer um segundo ultrassom ali no 11º dia, que está ligado ao endométrio, estudo do endométrio e o estudo se a paciente está ovulando ou não, ou seja, se ela tem ali um folículo ovário que está compatível com o endométrio, tá bom? E o médico também pode fazer um ultrassom na segunda fase do ciclo para ver se a paciente ovulou de fato e se está tudo bem na ovulação, ali na formação do corpo lúteo e se ele vai escolher dar algum remédio antes da próxima menstruação, tá bom? Então vocês vão ver, eu vou colocar uma foto aqui de um ovário que é bem interessante para ver a contagem dos folículos ali, aquelas bolinhas pretas no seu ovário é o que determinam a quantidade de folículo que você tem. Bom pessoal, é isso aí, ó. Então eu coloquei uma foto aqui interessante dessa histerosalpingografia. E eu queria que vocês olhassem essa salsichinha aqui de um lado e do outro.
Isso é o que a gente chama de hidrossalpinge. Então, é uma das imagens da trompa doente ali, e dá pra gente notar aqui embaixo, ó, que a gente não tem uma saída de contraste, né? O contraste é essa parte branquinha que teria que sair da trompa aqui. Então, isso é super importante para mostrar uma doença tubária. Olhando no útero aqui, que é esse triângulo, você vê no canto superior ali 2 tracinhos, né? E aqueles tracinhos são a saída das trompas. Então aqui a gente já olha realmente uma histerossalpingografia com problema, tá bom? E a gente encontra uma outra aqui do lado também, com esse tipo de coisa. Então, basicamente, o que a histerossalpingografia consegue mostrar uma série de coisas, né? Se a trompa está pérvia ou não, e basicamente se a trompa tem algum tipo de doença também ou não. Isso é super importante. Bom, vou falar rapidamente um pouco da análise seminal para vocês entenderem também o que é uma análise seminal, o que o médico olha na análise seminal. Mas basicamente, grande parte dos problemas de reprodução eles são ligados ao homem. Então, basicamente, a gente fala que metade da mulher, metade do homem, 40% do homem, 40% da mulher e 20% dos dois. O que faz aí metade para cada um. Então, ó, o que eu pus aqui, ó, a gente tem que ter um espermograma normal. O que é um espermograma normal? São 15 milhões de espermatozoides por ml. Isso é super importante. Dá uma olhada ali na concentração, tem que ter 15 milhões por ml. E o ejaculado total normal teria que ser 1,5 ml, pelo menos 1,5 ml, tá bom? Aqui tem um detalhe super importante que eu sempre gosto de falar para os pacientes. Às vezes, o espermograma colhido no laboratório não é exatamente o espermograma em casa. O homem ali ele pode ter um volume menor, ele tem alguma certa dificuldade para colher o espermograma às vezes no laboratório, então não precisa exatamente ser na mesma qualidade de espermograma. O que o médico vai perguntar para o marido depois é se no dia que ele colheu o espermograma foi mais ou menos compatível o volume que saiu ali com o volume que ele tem em casa, normalmente, tá bom? Então isso é uma coisa que a gente olha. Uma outra coisa que é importante durante a coleta de espermograma é que o espermograma ele deve ter uma abstinência mínima ali. A gente gosta de 48 horas a 72 horas de abstinência antes de colher o espermograma. Então de 2 a 3 dias seria o ideal. Não fazer muito mais abstinência que isso e não fazer menos. Ah, Luiz, por que a gente faz esse tempo de abstinência? Porque dependendo do tempo de abstinência você muda alguns parâmetros do espermograma. Então quanto mais curta a abstinência, menor a concentração, mas tendência de ter uma motilidade maior. E quanto maior a abstinência, você aumenta a concentração e você tem uma tendência a perder ali motilidade. Então você tem que ter ali uma concentração boa, você tem que ter uma motilidade boa dos espermatozoides, né? Que são aqueles espermatozoides A que eu falei, e o B, tem que ser pelo menos 32% de todos os espermatozoides. E a morfologia, que é o último, o que é a morfologia? Tem que ser a cabecinha, as 2 caudas, se tem 2 caudas, se tem uma cauda, formato da cabeça. Então o normal que a gente considera para uma morfologia que é bem mais estricta, chama morfologia estricta de Kruger, tá bom? O Kruger tem que ser acima de 4%, beleza? E outra coisa importante aí do espermograma, que é bem interessante, é uma dosagem só, uma coleta só de espermograma, ela não perfaz a qualidade seminal do homem, né? O homem realmente ele tem que fazer mais de uma coleta com um período de tempo entre uma e outra para você ter certeza ali se existe um fator masculino ou não. Bom, pessoal, então o médico, depois de todos esses exames, ele pode indicar algumas coisas, né? Uma parte dessas coisas são tratamentos medicamentosos e uma parte delas são os tratamentos cirúrgicos. Isso vai ser pauta do nosso workshop, aula número 3, tá bom? Fora esses exames então que a gente falou de reserva ovariana, de trompa, de espermograma, o médico pode lançar e deve lançar, quando possível, um exame específico para pesquisar endometriose, né? Esse é o penúltimo capítulo, depois eu vou falar os capítulos de exceção, que a gente deve pedir só quando necessário. O exame para endometriose, ele tem basicamente 2 principais. Uma das coisas mais importantes é o exame radiológico de endometriose deve ser feito por alguém especialista em pesquisar e olhar a parte radiológica em endometriose. Por que isso? Porque é muito comum você fazer um monte de ultrassom ali, que o médico não vê nada, fala que está tudo bem e tem endometriose.
Então o médico pode lançar mão de 2 exames principais. O primeiro é um ultrassom com preparo de intestino, tá bom? Então o que faz? A paciente faz um preparo intestinal, ela toma aqueles remédios para limpar o intestino, às vezes faz uma lavagem intestinal por via retal, e aí coloca um pouquinho de gel vaginal, né? O gel vaginal, ele ajuda a distender a vagina, e você olha um pouco das lesões ali da cúpula, da parte de cima da vagina, e um médico especialista está procurando endometriose. Ele vai olhar em todas as partes da pelve ali, a parte de trás do útero, a parte de cima do útero, a parte de baixo do ovário, a parte intestinal, principalmente a parte intestinal. Então esse ultrassom não é um ultrassom comum, ele é um ultrassom com preparo de intestino e deve ser feito com um radiologista experiente nessa doença endometriose, tá bom? E ele pode ser feito um ultrassom e pode ser feito também uma ressonância nuclear magnética, também com um protocolo endometriose. Esse protocolo de endometriose, ele basicamente segue as mesmas coisas, né? Um preparo de intestino e também o gel vaginal. E algumas vezes ali para olhar algumas coisas especiais ali da parte vascular, pode se usar ou não o contraste. Isso quem vai decidir é o radiologista, tá bom? Aqui existe uma novidade, né, que aqui em São Paulo o nosso grupo está fazendo, que hoje em dia é possível você fazer uma ressonância e também olhar a trompa, chama histerorressonância, né? Uma ressonância que tem uma avaliação tubária também, e você consegue fazer 2 exames de uma vez só, né? Que é a histerosalpingografia e a ressonância nuclear magnética, tá bom? A ressonância em alguns locais de doenças ela pode ser um pouco superior, e o ultrassom em alguns locais de doenças ele pode ser superior para a pesquisa da endometriose. Então a gente tem sempre o ultrassom e a ressonância para avaliação aí dessas coisas, beleza? E aí agora a gente chega no último capítulo dos exames que são feitos durante a reprodução. Para depois que a gente estudar todos esses exames, a gente vai para a aula 3, que é quais são as condutas, como são os tratamentos e qual que é o passo a passo do tratamento, beleza? Bom, o próximo grupo de exames são basicamente alguns exames de exceção, que a gente chama que são o cariótipo, que são as trombofilias e as doenças autoimunes, e o perfil vaginal ali, que hoje em dia é cada vez mais comum a gente pedir sempre, tá bom? Então o perfil vaginal, o cariótipo e as trombofilias, eram coisas que a gente pedia sempre, às vezes depois de uma falha de um tratamento. Cada vez mais a gente pede ali no começo dessa pesquisa de fertilidade, mesmo porque não existem tantas evidências de que você possa mudar o tratamento com esses exames. Mas algumas pessoas que têm história clínica, por exemplo, de trombose, ou que já tiveram falha de tratamento anterior, você aí de fato tem uma justificativa maior para pedir esses exames ligados ao cariótipo, trombofilias e as doenças autoimunes, tá bom? E aí Superfez, então a gente chegou no final ali mais ou menos do pacote que o médico faz de exames para você. Ele vai sentar junto com o casal, vai interpretar todos esses exames, vai definir ali um tratamento, e aí basicamente vai explicar um caminho para aumentar as chances de gravidez. Uma coisa super importante aí das pacientes que estão assistindo o workshop, na cabeça de quem faz reprodução humana, ele sempre programa o futuro reprodutivo do casal. Então, muitas vezes você pega um casal de 35, 36, 37 anos que quer ter 2 ou 3 filhos, e você às vezes acelera um pouco o processo aí de tratamento, pensando no futuro aí de constituição familiar. Muitas vezes você engravida ali de algum momento da primeira do tratamento, você passa 9 meses grávida, tem 6 meses de amamentação, e o segundo filho vem um tempão depois. Então isso tudo também deve ser levado em conta. Combinado? Pessoal, eu espero que vocês estejam aí gostando do workshop. Eu estou gostando bastante de gravar e de falar alguns assuntos assim para vocês, de mostrar um pouco das experiências também. A última aula do workshop vai ser sobre tratamentos, e a parte mais interessante é você que continuou, que assistiu até o final dessa aula aí, vai ter a nossa live onde a gente vai tirar todas as dúvidas, e vai ser muito legal tirar as dúvidas aí de quem assistiu o workshop, beleza? Não se esquece também de quem assistiu o workshop se inscrever no canal do YouTube, olhar todos os nossos outros vídeos que a gente colocou lá. Não se esquece também de acompanhar a gente no Instagram, e a gente está começando a fazer uma comunidade aqui, né? Uma série de redes sociais para transmitir informações da reprodução humana.
da melhor forma possível. E a gente tem uma novidade também, a gente tem um podcast onde a gente colocou pessoas que fizeram o tratamento para explicar ali o que passou do passo a passo do tratamento dela, quais foram as principais angústias. O podcast também está muito legal. Bom, eu vejo vocês na próxima aula e vejo todo mundo também na nossa live para tirar as dúvidas. Um abração, bom final de semana, bom dia aí para vocês e eu vejo vocês nas próximas aulas.